Imagine o seguinte cenário. A partir de agora, a natureza decide quem vive e quem morre. Isso mesmo, sem segunda chance, sem remédio, sem ajuda, sem exceções. É você contra o mundo natural. Se você não for forte o suficiente, resistente o bastante, rápido, saudável, adaptável, você está fora. A natureza não pergunta, não negocia, não sente culpa. Ela apenas seleciona. Você tropeçou, caiu, quebrou o braço? Boa sorte. Infecção, fratura, choque hemorrágico, sem antibióticos, sem hospital. Você nasceu com alguma mutação genética que dificulta a visão, o equilíbrio, o crescimento? A natureza vai observar e eliminar. Agora imagine esse mundo real, aqui, hoje, exatamente como ele é. Mesmas cidades, mesmos animais, mesmas pessoas, mas sem ciência, sem tecnologia, sem medicina, sem nenhum tipo de intervenção humana que interfira na seleção natural. O que aconteceria se a seleção natural agisse de forma pura, crua, sem nenhum filtro, nos dias de hoje? A resposta é dura. Bilhões não estariam mais aqui. E talvez nem você. Ser míope, por exemplo, seria uma sentença de morte em muitas situações. Imagine tentar fugir de um predador, atravessar uma rua movimentada ou caçar para sobreviver, sem conseguir enxergar com nitidez a poucos metros de distância. Sem óculos, sem lentes, sem cirurgia corretiva. Apenas sua visão falha, tentando decifrar o mundo que quer te eliminar. Daltonismo? Outro obstáculo invisível. Em meio à floresta, onde a diferenciação de frutas venenosas depende da cor, confundir o vermelho com o verde pode ser fatal, e ninguém vai avisar. Epilepsia, doenças autoimunes, diabetes, distúrbios hormonais. Qualquer condição que hoje é controlada com medicamentos, terapias ou dispositivos seria um fator de risco extremo. Você dependeria apenas do seu corpo. E se ele falhar? A natureza decide. Crianças que nascem com doenças raras, como a síndrome de Rett-Tay-Sachs ou fibrose cística, nem chegariam à infância. A taxa de mortalidade infantil dispararia. As incubadoras não existiriam. A ventilação assistida, as vacinas, os tratamentos intensivos, tudo sumiria. A infância voltaria a ser um campo de batalha contra o acaso genético. E não pense que adultos estariam a salvo. Pressão alta, infarto fulminante, apendicite, morte por infecção abdominal, cálculo renal, uma infecção generalizada depois de alguns dias de dor extrema, câncer, sem chance. A medicina moderna, com suas cirurgias de precisão, imunoterapias e transplantes de órgãos, seria substituída pelo silêncio da natureza, um silêncio que não tem piedade nem protocolo. Mas a seleção não para por aí. Ela atinge também o que hoje consideramos parte da nossa vida afetiva, os animais domésticos, gatos persas com problemas respiratórios, cães com predisposição genética à displasia de quadril, raças criadas artificialmente com focinhos achatados ou colunas frágeis, todos desapareceriam. Sem humanos para protegê-los, alimentar, medicar ou levar ao veterinário, seriam os primeiros a sucumbir. Cadelas que não conseguem dar à luz sem cesariana morreriam junto com suas crias. Filhotes com deformidades, ou apenas mais fracos que os irmãos, seriam abandonados pela mãe. E os sobreviventes enfrentariam predadores ou o próprio clima. A ideia de um cãozinho deitado no sofá, de um gato ronronando ao lado da lareira, não existiria mais. A natureza não tem afeto. Ela tem eficiência.
A expectativa de vida despencaria. Pessoas com doenças cardíacas congênitas nem passariam da adolescência. A maioria dos adultos com asma severa morreria nos primeiros surtos. Sem exames, sem diagnósticos, sem controle. Até a alimentação se tornaria perigosa. Quem tivesse intolerância à lactose, doença celíaca ou alergias alimentares severas arriscaria a vida a cada refeição. Doenças como hanseníase, tuberculose, hepatite e sífilis voltariam a assombrar o mundo. A peste bubônica voltaria a ser um risco. Sem saneamento adequado, sem antibióticos, a humanidade voltaria a morrer de causas esquecidas, e não apenas em locais isolados. A seleção natural atingiria também as grandes cidades. Pessoas com transtornos mentais, como esquizofrenia ou depressão grave, sem tratamento, seriam marginalizadas. Vulneráveis, alvos fáceis. Sem remédios, sem acompanhamento, sem proteção, elas estariam expostas a um mundo que exige equilíbrio emocional constante para sobreviver. A própria sociedade mudaria. Ser gentil, empático, generoso, se tornaria um risco. Quem parar para ajudar o outro pode ser o próximo a morrer. A cooperação daria lugar à competição absoluta, como era há milhares de anos, como ainda é, em partes do reino animal. Pessoas com deficiência física estariam em constante ameaça. Sem acessibilidade, sem próteses, sem cadeiras de rodas adaptadas, sem fisioterapia. O corpo precisaria funcionar com perfeição, ou ele seria descartado, não por alguém, mas pela lógica fria da sobrevivência. A genética reinaria absoluta. Quem nascesse com boa audição, bons reflexos, boa estatura, metabolismo eficiente, resistência a doenças, visão perfeita, teria mais chances. Todos os outros seriam estatística. A esperança de vida não seria mais medida em anos, mas em dias seguros. A cada passo, um risco. A cada fraqueza, uma possível sentença. A tecnologia, que hoje permite pessoas com limitações viverem vidas completas, seria apenas uma lembrança. Sem cadeiras motorizadas, sem implantes cocleares, sem marca-passos, sem insulina. Tudo o que sustenta a humanidade moderna seria retirado. E o resultado seria uma versão cruel, impiedosa e profundamente primitiva da nossa própria existência. Mas o mais assustador de tudo é saber que esse mundo já existiu, e se a ciência desaparecesse, ele voltaria. Num mundo onde a natureza tem a palavra final, até mesmo as emoções humanas se tornam um problema. Transtornos como ansiedade social, fobias, TDAH e autismo, que hoje são amplamente compreendidos e acolhidos em diversos níveis, seriam encarados como fraquezas mortais. Pessoas com dificuldade de interação social teriam menos chances de formar grupos, alianças ou acessar recursos compartilhados. E quem vive com crises de pânico ou paralisia diante do perigo, não teria tempo para tratamento, apenas para ser excluído. O mesmo vale para quem possui dificuldades cognitivas, distúrbios de aprendizagem, dislexia, ou simplesmente um ritmo mental mais lento. Num mundo selvagem, onde decisões precisam ser tomadas em segundos, seriam desvantagens fatais. A ideia de proteger os mais vulneráveis, os idosos, os doentes, os recém-nascidos frágeis, tudo isso desapareceria. O laço familiar existiria, mas não impediria a seleção. Um filho com deficiência, a própria natureza se encarregaria. Um avô doente, sem antibióticos, sem fisioterapia, sem exames preventivos, o ciclo se encerraria naturalmente.
as guerras seriam mais cruas. Ferimentos que hoje são curáveis se tornariam condenações. Fraturas, cortes profundos, infecções, queimaduras. Qualquer lesão num campo de batalha ou até mesmo em casa teria um peso mortal. O próprio conceito de beleza mudaria. Hoje vivemos em uma sociedade onde a aparência é moldada por cultura, moda, mídia. Mas nesse mundo, a beleza se tornaria sinônimo de funcionalidade. Pele saudável, simetria, força muscular, ausência de deformidades visíveis. Ser atraente significaria aparentar estar livre de mutações, doenças ou fraquezas. A seleção sexual passaria a agir com frieza, não por personalidade, mas por genética visível. A diversidade humana encolheria brutalmente. Grupos genéticos minoritários com características recessivas associadas a certas doenças teriam menos chances de se manter ao longo das gerações. A riqueza do nosso DNA, que carrega a história da humanidade em sua pluralidade, seria reduzida por uma seleção natural impiedosa. Seríamos menos diversos, menos coloridos, menos humanos, no sentido mais profundo da palavra. A arte desapareceria. Quem teria tempo para pintar, compor, esculpir ou escrever quando cada dia é uma luta pela sobrevivência? A filosofia, a ciência, a cultura, todas as expressões que surgem quando há estabilidade, seriam apagadas. Viveríamos de instinto, e apenas isso. E o mais cruel, a compaixão também se tornaria um risco. Parar para ajudar um doente, dividir comida com um fraco, cuidar de alguém debilitado, atitudes que hoje nos definem como civilização, se tornariam ameaças à própria sobrevivência. A natureza não recompensa a empatia, ela recompensa a adaptação. E sem ciência, o ser humano deixaria de ser humano. Agora, respire fundo, olhe ao seu redor, pense em tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você já superou. E perceba, você só está aqui porque a ciência interferiu na seleção natural. Porque médicos, engenheiros, inventores e pensadores dedicaram suas vidas para desafiar o destino imposto pela biologia. Porque alguém criou uma vacina, alguém te operou, alguém construiu óculos para a sua visão, alguém projetou próteses, escreveu livros, ensinou como salvar vidas. A natureza, por si só, não se importa com você. Ela apenas observa e seleciona. Mas a ciência, ela desafiou a natureza. E por causa disso, você está vivo.